O sol da manhã banhava os jardins impecáveis da mansão dos Bueno, localizada no mais exclusivo condomínio de Campinas. As flores perfeitamente podadas e as fontes de mármore italiano criavam uma atmosfera de requinte que combinava com a reputação de seus proprietários. Augusto Bueno, presidente de uma das maiores empresas de tecnologia do país, admirava a vista de sua varanda mientras saboreava seu café expresso importado. Sofia Rezende atravessava os portões principais com sua bolsa modesta e uniforme impecável, como fazia há 2 anos. Filha de um contador respeitado, ela havia conseguido o emprego na mansão através de uma indicação de seu pai, que trabalhava há décadas na empresa de Augusto. Sua rotina começava cedo, antes mesmo que os primeiros raios de sol tocassem as janelas espelhadas da residência. No closet principal, Helena Monteiro organizava sua agenda do dia com a mesma precisão com que escolhia suas joias. Esposa de Augusto há 15 anos, ela havia construído uma reputação invejável na alta sociedade campineira. Suas festas beneficentes eram disputadas pela elite local, e seu nome estava sempre associado às causas mais nobres. Poucos sabiam que por trás daquela fachada de perfeição, documentos e números dançavam uma valsa perigosa em contas secretas. "Sofia, por favor, prepare a sala de estar para a reunião das 11, ordenou Helena sem desviar os olhos de seu tablet. "O comitê de organização do próximo evento beneficente virá para um brunch." Sua voz, sempre controlada e elegante, carregava um tom que não permitia questionamentos. Enquanto organizava as almofadas de seda e ajustava os arranjos de orquídeas raras, Sofia não podia deixar de pensar nas últimas palavras de seu pai. Antônio Rezende havia sido mais do que um simples contador para a empresa dos Bueno. Ele era o guardião de segredos que agora pesavam em sua consciência. Antes de partir deste mundo, havia confiado à filha uma pasta com documentos que ela guardava como se sua vida dependesse disso. O dia prometia ser como tantos outros na mansão, com seu ritual de reuniões sociais e aparências meticulosamente mantidas. Helena circulava pelos ambientes como uma rainha em seu castelo, distribuindo ordens com a naturalidade de quem nasceu para comandar. Sua figura elegante, sempre impecável em termos de vestuário e postura, inspirava tanto admiração quanto um secreto temor entre os funcionários. Augusto passou pela sala principal a caminho de seu escritório, trocando um beijo protocolar com a esposa. Seu império empresarial crescia a cada dia, e ele mal podia imaginar que sua própria casa escondia segredos capazes de abalar suas estruturas. "Querida, não se esqueça do jantar com os investidores hoje à noite", lembrou, ajustando a gravata italiana. Sofia observava a interação do casal discretamente, enquanto lustrava os cristais franceses da sala de jantar. Suas mãos tremiam levemente ao lembrar-se do conteúdo dos documentos que seu pai havia lhe confiado. Planilhas, extratos bancários e contratos que contavam uma história muito diferente daquela que se via na superfície polida da mansão dos Bueno. Na cozinha, outros funcionários comentavam em sussurros sobre o próximo evento que Helena organizaria. Seria o maior do ano, prometendo reunir nomes importantes do empresariado e da política local. Sofia sabia que cada detalhe seria minuciosamente planejado, assim como cada transação suspeita que seu pai havia descoberto. O dia transcorria com sua rotina usual de luxo e protocolos sociais. Helena conduzia a reunião com o comitê beneficente com maestria, discutindo valores e patrocínios que seriam destinados a causas nobres. Sua capacidade de manipular números e pessoas se estendia muito além daquelas reuniões sociais, como Sofia bem sabia. À tarde, quando o sol começava a suavizar sua luz sobre os jardins da mansão, Thomas Almeida, o novo auditor contratado pela empresa, chegou para uma reunião com Augusto. Seu olhar perspicaz e sua pasta repleta de documentos não passaram despercebidos por Sofia, que sentiu seu coração acelerar. Seria ele capaz de descobrir o que seu pai havia encontrado? Helena observou a chegada do auditor de sua sacada privativa, seu rosto não traindo nenhuma emoção. Anos de prática em esconder seus verdadeiros sentimentos haviam lhe dado uma máscara perfeita de serenidade. Mas Sofia, que conhecia o peso dos segredos guardados em sua casa simples, podia jurar
que viu um lampejo de preocupação nos olhos da patroa. O jantar com os investidores prometia ser um evento memorável, como todos os que aconteciam na mansão dos Bueno. A luz dourada dos castiçais venezianos dançava sobre a porcelana francesa, criando uma atmosfera de opulência que Helena tanto prezava. Sofia movimentava-se silenciosamente pelos corredores, ajudando nos preparativos finais. Thomas Almeida permaneceu na mansão até o início da noite, sua presença causando uma tensão imperceptível para a maioria, mas clara como cristal para Sofia. Ela o observava discretamente, enquanto ele conversava com Augusto no escritório, suas vozes abafadas pela porta de madeira maciça. O novo auditor tinha uma maneira metódica de falar e gesticular que lembrava seu pai. Helena supervisionava os últimos detalhes do jantar quando seu celular vibrou. Com um movimento rápido e discreto, ela se afastou para ler a mensagem, seu rosto perdendo momentaneamente a cor. Sofia, que passava com uma bandeja de taças, notou a mudança súbita no semblante da patroa, mas manteve-se em silêncio, como havia aprendido a fazer. Os convidados começaram a chegar pontualmente às 8 horas. Executivos internos impecáveis e suas esposas, em vestidos de grife, preenchiam o salão principal com conversas amenas e risos calculados. Helena, usando um vestido vermelho que custava mais que o salário anual de Sofia, circulava entre os grupos com a graça de uma bailarina. "Sofia, mais champanhe para os convidados", ordenou Helena, sua voz melodiosa mal disfarçando uma nota de tensão. A funcionária obedeceu prontamente, servindo as taças de cristal com a precisão que o trabalho exigia. Seus olhos, porém, não deixavam de notar os pequenos sinais de nervosismo que Helena demonstrava. Um gesto repetitivo com um anel de brilhantes, um olhar mais demorado para o celular. Augusto, alheio à inquietação de sua esposa, conduzia as conversas sobre negócios com seu carisma habitual. O sucesso de sua empresa era motivo de orgulho, e os números impressionantes que apresentava aos investidores provocavam acenos de aprovação ao redor da mesa. Sofia se perguntava se ele tinha alguma ideia do que realmente acontecia por trás daqueles resultados extraordinários. Durante o jantar, Thomas Almeida, que havia sido convidado a permanecer para o evento, mantinha uma expressão analítica enquanto ouvia as discussões sobre o crescimento da empresa. Seus olhos ocasionalmente se encontravam com os de Helena, numa dança silenciosa de observação mútua que não escapava à atenção de Sofia. A noite avançava com seu ritual de vinhos caros e conversas estratégicas. Sofia continuava seu trabalho com a discrição de sempre, mas sua mente estava focada nos documentos que guardava em casa. Seu pai havia lhe explicado a importância daquelas provas e agora, observando a dinâmica entre Helena e o novo auditor, começava a entender melhor o peso daquela responsabilidade. Em um momento da noite, enquanto servia café no escritório onde alguns executivos se reuniram para uma conversa mais reservada, Sofia ouviu fragmentos de uma discussão sobre auditorias e demonstrativos financeiros. A voz de Thomas se destacava, fazendo perguntas específicas sobre determinadas transações que faziam Helena se remexer discretamente em sua poltrona de couro italiano. O céu de Campinas já estava pontilhado de estrelas quando os últimos convidados começaram a se despedir. Helena mantinha seu sorriso perfeito, mas Sofia percebia que suas mãos tremiam levemente enquanto se despedia dos investidores. Augusto, satisfeito com o sucesso do jantar, não notava a inquietação crescente de sua esposa. Thomas foi um dos últimos a sair, sua pasta de documentos ainda debaixo do braço. Antes de partir, seus olhos percorreram o ambiente uma última vez, como se buscando algo nas entrelinhas daquela demonstração de luxo e poder. Sofia, organizando as taças usadas, sentiu o peso do olhar do auditor e questionou-se se ele já havia começado a juntar as peças do quebra-cabeça que seu pai havia descoberto. Quando a mansão finalmente silenciou, Helena retirou-se para seus aposentos com uma pressa incomum. Sofia, terminando suas tarefas do dia, podia ouvir o som de gavetas sendo abertas e fechadas no andar superior. A máscara de perfeição que Helena mantinha durante os eventos sociais começava a mostrar suas primeiras rachaduras. A manhã seguinte ao jantar trouxe consigo uma atmosfera diferente
a mansão dos Bueno. Sofia chegou mais cedo que o habitual, encontrando Helena já desperta, concentrada em seu notebook na biblioteca. As olheiras discretamente cobertas por maquiagem cara denunciavam uma noite mal dormida. Os jardins ainda estavam cobertos pelo orvalho quando Thomas Almeida retornou à mansão. Desta vez com mais 2 pessoas de sua equipe. O movimento incomum na casa chamou a atenção dos funcionários, que trocavam olhares curiosos enquanto realizavam suas tarefas. Sofia mantinha-se atenta a cada detalhe, enquanto organizava a biblioteca, onde podia ouvir fragmentos das conversas entre Helena e os auditores. Senhora Monteiro, precisamos esclarecer algumas inconsistências nos relatórios financeiros do último trimestre. A voz de Thomas soava profissional, mas firme. Helena mantinha sua postura elegante, aunque Sofia pudesse perceber o leve tremor em suas mãos ao manusear os documentos que lhe eram apresentados. Enquanto isso, em seu quarto simples no bairro operário de Campinas, Sofia guardava com zelo a pasta que seu pai lhe havia confiado. As palavras dele ecoavam em sua mente. Filha, há coisas que precisam vir à luz no momento certo. Ela acariciou a capa do envelope pardo, lembrando-se das noites em que seu pai passava horas debruçado sobre planilhas e documentos, seu rosto cada vez mais preocupado. De volta à mansão, Augusto conduzia uma videoconferência em seu escritório, completamente alheio à tensão que pairava sobre sua casa. Sua empresa continuava a crescer e novos projetos demandavam sua total atenção. O empresário, respeitado por sua integridade e visão de negócios, não percebia que seu império estava construído sobre alicerces muito mais frágeis do que imaginava. Helena cancelou todos seus compromissos sociais daquela semana, algo extremamente incomum para alguém que vivia de aparências e conexões. Sua ausência nos eventos beneficentes, que costumava frequentar, começou a gerar burburinhos na alta sociedade campineira. As ligações em seu celular tornaram-se mais frequentes e discretas, sempre atendidas em seu escritório privativo, longe de ouvidos curiosos. Durante a tarde, Sofia encontrou um envelope caído próximo à escrivaninha de Helena. Seu coração acelerou ao reconhecer o timbre de um banco suíço no papel. Com as mãos trêmulas, devolveu o envelope ao seu lugar, mas não antes de memorizar os números que constavam no cabeçalho do documento. Eram semelhantes aos que seu pai havia registrado em suas anotações. Thomas passou a frequentar a mansão com regularidade, sempre acompanhado de sua equipe de auditores. Suas visitas, inicialmente focadas apenas nos números da empresa, começaram a se estender para uma investigação mais ampla das finanças pessoais do casal Bueno. Helena mantinha sua máscara de tranquilidade, mas Sofia notava que ela passava cada vez mais tempo trancada em seu escritório, fazendo ligações em tom baixo e urgente. Os funcionários mais antigos da casa começaram a comentar sobre mudanças no comportamento de Helena. A patroa, sempre tão controlada e meticulosa, agora parecia distraída e irritadiça. Pequenos erros que antes passariam despercebidos tornaram-se motivo de explosões desproporcionais. Sofia se mantinha em silêncio, observando cada detalhe, cada mudança no ambiente que um dia pareceu tão inabalável. Uma tarde, enquanto organizava a sala de estar, Sofia ouviu uma discussão acalorada entre Helena e Thomas no escritório. Senhora Monteiro, estas transferências não têm justificativa legal. Precisamos de explicações mais concretas. A voz do auditor era firme. A resposta de Helena foi cortada pelo som de uma taça se estilhaçando contra a parede. Em casa, naquela noite, Sofia relia os documentos deixados por seu pai. Cada página confirmava suas suspeitas, cada número se encaixava como peças de um quebra-cabeça macabro. Seu pai havia mapeado meticulosamente um esquema complexo de desvios e fraudes que agora, com as investigações de Thomas, começava a vir à tona. A semana terminou com um clima pesado na mansão dos Bueno. Helena, sempre tão sociável e presente, agora se isolava cada vez mais. Augusto, ainda absorto em seus negócios, começava a notar mudanças no comportamento da esposa, mas atribuía ao estresse dos eventos sociais que ela tanto se dedicava a organizar. Mal sabia ele que sua vida estava prestes a mudar completamente. A preparação para o maior evento beneficente do ano
estava em pleno vapor na mansão dos Bueno. Helena, apesar da pressão das investigações, insistia em manter as aparências com ainda mais vigor. O jardim foi completamente decorado com orquídeas raras, e uma empresa de buffet renomada foi contratada para servir pratos elaborados aos 300 convidados esperados. Sofia trabalhava incansavelmente nos preparativos, seus pensamentos divididos entre as tarefas do evento e os documentos que guardava em casa. A cada novo arrangement floral que organizava, cada taça que polia, sentia o peso da verdade que carregava consigo. Seu pai havia previsto que este momento chegaria, quando todas as máscaras começariam a cair. Thomas Almeida continuava suas investigações discretamente, agora com acesso irrestrito aos registros financeiros da empresa. Helena tentava manter sua rotina social inalterada, mas seus olhos traíam uma preocupação crescente cada vez que o auditor cruzava seu caminho pelos corredores da mansão. Na véspera do grande evento, um incidente aparentemente trivial mudaria o curso dos acontecimentos. Sofia, carregando uma bandeja com taças de cristal para a sala principal, cruzou com Helena, que falava ao telefone em tom exaltado. O encontro inesperado fez com que algumas taças se desequilibrassem, derramando vinho tinto no vestido exclusivo de Helena. "Sua incompetente!" bradou Helena, perdendo completamente a compostura. "Você tem ideia do valor deste vestido? É um modelo único." Sua voz ecoava pelo salão, atraindo a atenção dos funcionários e até mesmo de Augusto, que saía de seu escritório no momento. Sofia, humilhada publicamente, sentiu algo despertar dentro de si. Anos de observação silenciosa, o peso dos documentos que guardava, a memória de seu pai e suas últimas palavras, tudo convergiu naquele momento. Com as mãos ainda trêmulas pelo incidente, mas com uma determinação renovada no olhar, ela enfrentou o olhar furioso de Helena. "Senhora Monteiro", começou Sofia, sua voz surpreendentemente firme. "Talvez a senhora devesse se preocupar menos com o valor do vestido e mais com o valor da verdade." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena empalideceu, reconhecendo algo no tom de voz da funcionária que a fez dar um passo para trás. Augusto, intrigado pela cena e pela reação incomum de sua esposa, aproximou-se do grupo. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, seu olhar alternando entre Sofia e Helena. Thomas Almeida, que também presenciava a cena, mantinha-se em silêncio, mas sua expressão demonstrava intenso interesse. Sofia respirou fundo, sentindo o peso de anos de segredos em seus ombros. "Senhor Bueno, há algo que o senhor precisa saber. Algo que meu pai descobriu antes de partir, algo sobre sua empresa e sobre as atividades da senhora Helena." Sua voz não tremeu ao pronunciar cada palavra, mesmo sob o olhar mortífero de sua patroa. Helena tentou intervir, sua voz agora quase suplicante. "Augusto, não dê ouvidos a uma funcionária ressentida. Ela claramente está tentando criar problemas após seu erro." Mas havia algo diferente no ar, uma mudança sutil na atmosfera da mansão que nem mesmo o perfume caro de Helena podia mascarar. Thomas Almeida deu um passo à frente, seu semblante profissional mascarando um interesse intenso. "Senhor Bueno, talvez devêssemos ouvir o que a senhorita Sofia tem a dizer. Minhas investigações recentes apontam para algumas irregularidades que precisam ser esclarecidas." O grande salão, preparado para receber a nata da sociedade campineira no dia seguinte, tornou-se palco de uma cena que mudaria para sempre a vida de seus habitantes. Augusto, sentindo a seriedade do momento, conduziu todos ao seu escritório. As portas de madeira maciça se fecharam atrás deles, isolando as vozes que começavam a revelar verdades há muito escondidas. Os funcionários da mansão permaneceram em seus postos, tentando continuar suas tarefas, mas todos sentiam que algo fundamental havia mudado. O império de aparências construído por Helena começava a mostrar suas primeiras rachaduras, e nem mesmo as flores mais caras ou os cristais mais finos poderiam disfarçar o som da verdade ecoando pelos corredores da mansão dos Bueno. O escritório de Augusto Bueno, normalmente um ambiente de decisões empresariais calculadas, transformou-se no cenário de revelações que abalariam os alicerces daquela família. Sofia, com as mãos firmes, abriu sua bolsa
e retirou o envelope pardo que guardava há tanto tempo. Os documentos organizados meticulosamente por seu pai agora estavam prestes a revelar sua importância. Meu pai trabalhou por anos como contador na sua empresa, Sr. Bueno, começou Sofia, sua voz clara e decidida. Antes de partir, ele descobriu um esquema complexo de desvios que vinha acontecendo há anos. Cada documento aqui conta uma parte dessa história. Ela começou a dispor as páginas sobre a mesa de mogno, cada uma delas cuidadosamente identificada e datada. Helena permanecia em pé, próxima à janela. Seu rosto uma máscara de compostura que começava a se desfazer. Thomas Almeida examinou os documentos com interesse profissional, seus olhos se arregalando levemente ao reconhecer padrões que suas próprias investigações haviam começado a revelar. Estas transferências, apontou Thomas, selecionando algumas páginas específicas, coincidem exatamente com as irregularidades que minha equipe identificou nas últimas semanas. São movimentações para contas no exterior, todas conectadas a empresas fantasma registradas em paraísos fiscais. Augusto, sentado em sua poltrona de couro, observava cada documento com uma mistura de incredulidade e horror crescente. Sua respeitada empresa, construída com anos de trabalho árduo e princípios sólidos, havia sido usada como instrumento para um esquema elaborado de desvios. Helena, sua voz saiu rouca, quase um sussurro. O que você tem a dizer sobre isso? Seus olhos, antes sempre admiradores da elegância e competência da esposa, agora buscavam respostas para perguntas que jamais imaginou precisar fazer. Helena ensaiou um movimento em direção à mesa, mas parou ao ver Thomas organizando metodicamente as provas. Augusto, você não pode acreditar nisso. É uma conspiração ridícula de uma funcionária ressentida e um auditor que claramente excedeu suas atribuições. Sofia abriu outra pasta, revelando documentos bancários com a assinatura de Helena. A senhora manipulou funcionários, forjou assinaturas e criou uma rede de contas falsas. Meu pai descobriu tudo, documentou cada movimento, cada transferência suspeita. Thomas complementou. Senhora Monteiro, tenho aqui registros de transferências milionárias para contas em seu nome em 3 países diferentes. As datas coincidem perfeitamente com os registros do Sr. Rezende. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som do trânsito distante de Campinas. Helena, percebendo que sua farsa começava a desmoronar, mudou sua estratégia. Augusto, tudo o que fiz foi para proteger nosso patrimônio. Os impostos, as regulamentações, estava apenas garantindo nosso futuro. Augusto levantou-se lentamente, seus ombros pesados com o peso da traição. Nosso futuro. Helena, você destruiu tudo o que construímos. Cada centavo desviado, cada documento forjado, mancha décadas de trabalho honesto. Sofia observava a cena com um misto de alívio e tristeza. Seu pai havia confiado nela para trazer a verdade à tona, e agora, finalmente, estava cumprindo sua promessa. A dor nos olhos de Augusto era evidente, mas havia também uma determinação crescente. Thomas, Augusto se dirigiu ao auditor. Quero uma investigação completa. Cada conta, cada transação, cada documento. Nada pode ficar escondido. Voltando-se para Helena, continuou. Quanto a você, não sairá desta casa até esclarecer cada centavo desviado. Helena, percebendo a gravidade da situação, tentou uma última cartada. Com lágrimas nos olhos, aproximou-se do marido. Pense em nossa reputação, Augusto. O escândalo destruirá tudo. A reputação já está destruída, Helena, respondeu Augusto, sua voz firme. A diferença é que agora podemos tentar salvar a verdade. Virando-se para Sofia, continuou. Seu pai era um homem íntegro. Ele tentou me alertar várias vezes, mas eu estava cego demais para ver os sinais. A notícia do cancelamento do evento beneficente espalhou-se rapidamente pela alta sociedade campineira. Os jardins da mansão dos Bueno, preparados para receber centenas de convidados ilustres, permaneceram silenciosos. As orquídeas raras, testemunhando apenas a movimentação dos auditores que agora ocupavam grande parte da residência. Helena estava praticamente reclusa em seus aposentos, enquanto uma equipe especializada vasculhava cada documento,
cada registro eletrônico que pudesse revelar a extensão de suas atividades. Seu celular, antes instrumento constante de sua vida social, agora estava sob análise minuciosa da equipe de Thomas. Sofia continuava suas atividades na mansão, mas sua posição havia mudado sutilmente. Augusto havia pedido que ela permanecesse, não mais como funcionária, mas como testemunha-chave de todo o processo de investigação. Sua presença constante era um lembrete silencioso da integridade que seu pai sempre defendeu. Os desvios são muito mais extensos do que imaginávamos, explicou Thomas durante uma reunião com Augusto em seu escritório. Encontramos evidências de manipulação em contratos, superfaturamento em eventos beneficentes e uma rede complexa de empresas de fachada. Augusto, que mal dormira nas últimas noites, observava a pilha crescente de documentos sobre sua mesa. Cada página revelava uma nova faceta da traição que havia acontecido debaixo de seu nariz. Como não percebi antes, murmurava repetidamente, mais para si mesmo do que para os presentes. No andar superior, Helena tentava manter sua dignidade, mesmo quando os auditores solicitavam acesso a seus arquivos pessoais e correspondências. Sua máscara de elegância e controle começava a apresentar rachaduras cada vez mais profundas, especialmente quando foi confrontada com evidências de que havia manipulado até mesmo documentos relacionados às obras de caridade que tanto alardeava. Senhora Monteiro, Thomas abordou-a durante uma das sessões de questionamento. Encontramos registros de doações que nunca chegaram aos seus destinos. Pode nos explicar para onde foi esse dinheiro? O silêncio de Helena foi mais revelador que qualquer resposta que pudesse dar. Sofia, organizando alguns documentos na biblioteca, encontrou antigas fotos de eventos beneficentes. Em cada uma delas, Helena sorria radiante, cercada por pessoas influentes e cheques de valores expressivos. Agora, aquelas imagens pareciam uma cruel ironia, considerando o destino real daquelas doações. A imprensa começava a especular sobre o súbito reclusão dos Bueno. Rumores circulavam nos círculos empresariais de Campinas e os parceiros de negócio de Augusto começavam a fazer perguntas incômodas. A pressão aumentava a cada hora e a necessidade de um posicionamento oficial tornava-se cada vez mais urgente. Precisamos nos antecipar, argumentou Thomas durante uma reunião tensa. Se não controlarmos a narrativa, os danos à empresa podem ser irreparáveis. Augusto concordou com um aceno cansado, consciente de que sua vida pessoal e profissional estava prestes a se tornar pública de uma maneira que jamais desejou. Helena, ao perceber que não havia mais como manter as aparências, começou a demonstrar um novo comportamento. Em vez da arrogância inicial, agora alternava entre crises de choro e tentativas desesperadas de justificar suas ações. Era tudo pelo nosso bem, Augusto, repetia sempre que o marido se aproximava. Queria garantir nosso futuro, manter nosso padrão de vida. Enquanto isso, Sofia encontrou entre os pertences de seu pai um diário detalhado, documentando não apenas as fraudes, mas também suas tentativas frustradas de alertar seus superiores. As páginas revelavam o conflito moral de um homem íntegro que se via diante de uma verdade incômoda demais para ser ignorada. A mansão, antes palco de festas suntuosas e reuniões sociais, transformou-se em um ambiente pesado, onde cada cômodo parecia guardar um segredo recém-descoberto. Os funcionários mais antigos começavam a recordar situações suspeitas que haviam presenciado ao longo dos anos, mas que na época pareciam apenas excentricidades de sua patroa. Augusto, em meio ao caos que se instalara em sua vida, começou a tomar decisões cruciais. Uma delas foi constituir uma equipe jurídica especializada para lidar com as inevitáveis consequências legais que surgiriam. Outra foi iniciar um processo de auditoria independente em todas as suas empresas, determinado a expor e corrigir qualquer irregularidade, não importando o custo pessoal ou financeiro. A mansão dos Bueno, antes símbolo de poder e elegância em Campinas, agora parecia uma fortaleza sitiada. Jornalistas acampavam nos portões, enquanto rumores sobre as investigações em curso circulavam pelos círculos empresariais da cidade. Augusto havia se isolado em seu escritório,
mergulhado em pilhas intermináveis de documentos que revelavam a verdadeira extensão dos atos de Helena. Thomas Almeida e sua equipe trabalhavam incansavelmente, desvendando uma teia cada vez mais complexa de transações fraudulentas. Senhor Bueno, chamou Thomas durante uma das longas sessões de análise, encontramos indícios de que as atividades da senhora Helena podem ter afetado até mesmo alguns projetos sociais legítimos da empresa. Sofia, que agora auxiliava diretamente nas investigações, sentia o peso da responsabilidade que seu pai havia lhe confiado. Em suas mãos, uma nova descoberta. Documentos que provavam que Helena havia desviado recursos até mesmo de um projeto de alfabetização em comunidades carentes, uma das iniciativas mais importantes da empresa. Como ela pôde? Murmurou Augusto, sua voz embargada ao examinar os novos documentos. Aquele projeto era nosso orgulho, algo que realmente fazia diferença na vida das pessoas. O empresário, conhecido por sua postura sempre firme, parecia envelhecido uma década em apenas algumas semanas. Helena, confinada em sua suíte master, recebia visitas apenas de sua equipe de advogados. Suas tentativas de contato com antigas amigas do círculo social foram recebidas com silêncio constrangedor. O telefone, antes constantemente tocando com convites para eventos e reuniões beneficentes, agora permanecia mudo. Precisamos nos preparar para o impacto público, alertou Thomas durante uma reunião estratégica. A imprensa já tem especulado sobre irregularidades e alguns parceiros comerciais começaram a questionar a solidez da empresa. Augusto assentiu, consciente de que o império que construíra estava em risco. Sofia encontrou entre os arquivos de seu pai um pendrive criptografado, que continha e-mails trocados entre Helena e diversos cúmplices em bancos internacionais. Seu pai era mais perspicaz do que imaginávamos, comentou Thomas, analisando o conteúdo. Ele construiu um caso sólido, documentando cada movimento suspeito. A equipe jurídica trabalhava em várias frentes: proteger os ativos legítimos da empresa, preparar a defesa contra possíveis processos e, principalmente, desenvolver uma estratégia para minimizar o impacto sobre os funcionários e projetos sociais genuínos. Um dia, enquanto organizava documentos na biblioteca, Sofia encontrou Helena sozinha, contemplando o jardim através da janela. A antiga patroa, sempre tão altiva, parecia menor, mais frágil. Você deve estar satisfeita, disse Helena sem se virar. Conseguiu destruir tudo que construí. A senhora destruiu tudo sozinha, respondeu Sofia, sua voz firme, mas sem rancor. Meu pai tentou alertá-la várias vezes sobre as consequências. A senhora escolheu não ouvir. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Augusto dedicava-se agora a um novo projeto: restaurar não apenas a credibilidade de sua empresa, mas principalmente resgatar os projetos sociais afetados pelos desvios. Vamos reconstruir tudo, afirmou durante uma reunião com sua equipe, dessa vez com total transparência. Thomas, observando o movimento de recuperação iniciado por Augusto, comentou com Sofia. Seu pai ficaria orgulhoso, não apenas pela exposição da verdade, mas principalmente pela chance de reconstrução que isso proporcionou. A mansão, antes palco de ostentação e segredos, transformava-se agora em um centro de operações para a reconstrução de um legado. Cada documento analisado, cada fraude descoberta, abria caminho para uma nova compreensão sobre a importância da integridade nos negócios e na vida. A primavera chegava a Campinas, trazendo consigo ventos de mudança para a mansão dos Bueno. O jardim, antes meticulosamente mantido para impressionar visitantes, agora exibia uma beleza mais natural, menos artificial. As orquídeas raras haviam sido doadas para um jardim botânico público, simbolizando o início de uma nova era. Augusto havia tomado uma decisão radical: transformar a mansão em sede de uma fundação dedicada a projetos sociais. Este lugar foi construído com trabalho árduo, explicou ele durante uma reunião com sua equipe. É hora de devolvê-lo à sociedade de forma significativa. Sofia, agora ocupando uma posição de coordenadora de projetos sociais na nova fundação, trabalhava incansavelmente para implementar sistemas de transparência e controle. Seu conhecimento sobre os antigos esquemas de Helena
tornava-se valioso para prevenir futuras fraudes. É impressionante como você conseguiu transformar algo tão negativo em uma força para o bem, comentou Thomas, que continuava envolvido como consultor do projeto. A antiga sala de jantar, palco de tantos eventos superficiais, havia se transformado em um espaço de reuniões para líderes comunitários e organizações sociais. Helena, que agora vivia em um apartamento modesto no centro da cidade, tentava reconstruir sua vida longe dos holofotes. O processo de divórcio corria em sigilo, mas os termos eram claros. Ela deveria colaborar com a devolução de todos os recursos desviados. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto, confidenciou ela à sua advogada durante uma das reuniões para acertar os detalhes da separação. Toda aquela vida de aparências e agora, nada. A realidade de uma vida sem luxos e prestígio social começava a se estabelecer. Augusto dedicava-se pessoalmente a cada projeto social da nova fundação. Quero conhecer cada detalhe, cada pessoa beneficiada, insistia ele durante as reuniões. O empresário descobria nas pequenas vitórias de cada projeto uma satisfação que o dinheiro e o status nunca haviam proporcionado. A imprensa, que inicialmente focava no escândalo, começava a noticiar as transformações positivas. Empresário transforma crise em oportunidade de mudança social, anunciavam as manchetes. A história dos Bueno tornava-se um caso de estudo sobre redenção e responsabilidade social. Sofia encontrou, entre os pertences de seu pai, um último documento, uma carta endereçada a ela, ainda lacrada. Filha, dizia a mensagem, há momentos em que precisamos escolher entre o conforto do silêncio e a dor da verdade. Você fez a escolha certa. As antigas amigas de Helena, que haviam se afastado durante o escândalo, agora buscavam se aproximar da nova fundação. Interessante como as pessoas reconhecem a verdadeira importância das coisas, observou Thomas, vendo antigas socialites se voluntariando em projetos sociais. Augusto e Sofia desenvolveram uma parceria baseada em respeito mútuo e comprometimento com a transparência. Seu pai seria o primeiro a apoiar essa transformação, comentou ele durante uma tarde de trabalho. Ele sempre viu além das aparências. A mansão, que antes ecoava com risos superficiais e conversas vazias, agora vibrava com a energia de pessoas comprometidas com mudanças reais. Cada cômodo tinha um novo propósito, cada espaço era utilizado para beneficiar a comunidade. Sabe, disse Sofia a Thomas durante uma pausa entre reuniões, às vezes me pergunto se tudo isso não deveria ter acontecido exatamente assim. Talvez precisássemos passar por toda essa transformação. O auditor, que há tanto tempo buscava irregularidades, agora encontrava satisfação em construir sistemas de transparência. A sede da nova Fundação Bueno fervilhava com atividade naquela manhã de setembro. Thomas Almeida havia convocado uma reunião urgente após descobrir os últimos documentos que faltavam para completar o quebra-cabeça das fraudes de Helena. O escritório principal, antes território exclusivo de Augusto, agora servia como centro de operações para a equipe de auditoria. Encontramos tudo, anunciou Thomas, espalhando uma série de documentos sobre a mesa de reuniões. O último banco na Suíça finalmente liberou os registros. Agora temos o mapa completo das transferências. Sofia, sentada ao lado de Augusto, observava as expressões de surpresa dos presentes enquanto os valores eram revelados. Helena havia conseguido desviar uma quantia ainda maior do que suspeitavam inicialmente. Os documentos mostravam uma rede intrincada de contas fantasma e investimentos fictícios, todos cuidadosamente mascarados como doações para projetos sociais inexistentes. Ela usou até mesmo as festas beneficentes como fachada, explicou Thomas, mostrando planilhas detalhadas. Cada evento era uma oportunidade para desviar recursos. Os convidados faziam doações legítimas, mas o dinheiro nunca chegava aos verdadeiros destinatários. Augusto mantinha-se em silêncio, absorvendo cada nova informação. Sua expressão, antes marcada pela dor da traição, agora demonstrava uma determinação renovada. Vamos recuperar cada centavo, declarou finalmente. Não para mim, mas para as pessoas que deveriam ter sido beneficiadas originalmente.
Sofia encontrou, entre os novos documentos, registros que mencionavam seu pai. Ele descobriu tudo isso, murmurou folheando as páginas. Por isso, Helena começou a pressioná-lo nos últimos meses, antes de sua partida. A verdade sobre o desconforto de seu pai em seus últimos dias finalmente vinha à tona. A equipe jurídica apresentou um plano detalhado para a recuperação dos recursos. Já conseguimos bloquear as principais contas no exterior, informou o advogado principal. Helena não tem mais acesso a esses valores. A notícia trouxe um suspiro coletivo de alívio à sala. Enquanto isso, nos corredores da mansão transformada em fundação, diversos grupos de trabalho social se reuniam para discutir novos projetos. O contraste entre o passado de ostentação e o presente de propósito era evidente em cada detalhe. Seu pai sempre dizia que a verdade tinha seu próprio tempo, comentou Augusto com Sofia durante uma pausa. Ele estava certo. Tudo isso precisava acontecer para que pudéssemos realmente fazer a diferença. Thomas, que passara meses investigando cada aspecto das fraudes, agora se dedicava a implementar sistemas de transparência na fundação. É assim que prevenimos que isso aconteça novamente, explicava ele durante um treinamento com a equipe. Cada centavo será rastreável. Cada projeto terá supervisão adequada. A última descoberta da investigação revelou algo surpreendente. Helena havia mantido um diário detalhado de suas atividades. Ela documentou tudo, explicou Thomas, mostrando o arquivo digital recuperado. Talvez como uma forma de se sentir no controle ou talvez por vaidade. O conteúdo do diário revelava uma perspectiva perturbadora sobre as motivações de Helena. Não era apenas ganância, mas uma necessidade obsessiva de manter aparências, de ser vista como alguém extraordinário pela sociedade. Cada fraude era justificada em suas páginas como um meio necessário para manter seu papel social. A primavera em Campinas trouxe consigo não apenas flores aos jardins da Fundação Bueno, mas também os primeiros resultados concretos dos novos projetos sociais. O espaço que antes servia apenas para exibir poder e riqueza, agora pulsava com energia genuína, de transformação social. Sofia coordenava uma reunião com líderes comunitários no antigo salão de festas. As cadeiras de veludo italiano haviam dado lugar a mesas de trabalho, onde representantes de diferentes projetos discutiam suas necessidades e progressos. Cada projeto precisa ter metas claras e resultados mensuráveis, explicava ela, implementando as lições aprendidas com os erros do passado. Augusto, que acompanhava de perto cada iniciativa, descobria uma nova forma de satisfação. Nunca imaginei que fazer o bem de verdade pudesse ser tão gratificante, confidenciou ele a Thomas durante uma pausa entre reuniões. O empresário havia encontrado um novo propósito, algo muito além dos lucros e status social. A notícia da transformação da mansão em centro de projetos sociais havia se espalhado pela cidade. Antigas amigas de Helena, que antes frequentavam o local apenas para exibir joias e vestidos caros, agora apareciam com propostas concretas de ajuda. É interessante como as pessoas podem mudar quando expostas a um propósito verdadeiro, observou Sofia. Thomas, que permanecia como consultor da fundação, havia desenvolvido um sistema rigoroso de prestação de contas. Transparência não é apenas uma palavra bonita, explicava ele durante um treinamento. É uma prática diária que exige comprometimento de todos. O antigo quarto de Helena havia se transformado em uma biblioteca comunitária. Os armários que antes guardavam roupas de grife agora abrigavam livros e material didático. Sofia encontrou uma antiga foto da ex-patroa naquele mesmo espaço, posando com um vestido caríssimo. O contraste não poderia ser maior. Seu pai sempre dizia que o verdadeiro valor de uma pessoa está no bem que ela faz aos outros, comentou Augusto com Sofia, enquanto observavam um grupo de crianças saindo de uma aula de reforço escolar. Ele tentou me mostrar isso tantas vezes, mas eu estava cego demais para ver. A última fase da investigação havia revelado que alguns funcionários da empresa também foram vítimas das manipulações de Helena. Ela criou um ambiente de medo e desconfiança, explicou Thomas, apresentando seus relatórios finais. Pessoas boas foram forçadas a participar de seus esquemas através de chantagem emocional.
Sofia encontrou, entre os antigos pertences de seu pai, um projeto que ele havia escrito para implementar programas sociais na empresa. Ele nunca desistiu de tentar fazer a coisa certa, disse ela emocionada, mostrando o documento a Augusto. Agora podemos realizar seu sonho. A transformação da mansão refletia uma mudança mais profunda na sociedade local. Outras famílias ricas da região começaram a se inspirar no exemplo dos Bueno, criando seus próprios projetos sociais com transparência e comprometimento real. Às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa, refletiu Augusto durante uma tarde de trabalho. A frase ecoou pelo salão, onde voluntários organizavam doações para um novo projeto educacional. Um ano havia se passado desde as primeiras descobertas que mudaram para sempre a vida na mansão dos Bueno. A fundação agora era reconhecida nacionalmente como exemplo de transformação social e transparência. O trabalho incansável de Sofia, Augusto e Thomas havia criado um modelo de gestão que outras organizações começavam a copiar. Naquela manhã, Helena havia solicitado uma reunião com Augusto. Era a primeira vez que pisava na mansão desde sua saída. O local estava completamente diferente. Onde antes havia luxo ostensivo, agora existia uma atmosfera acolhedora e produtiva. Cartazes de projetos sociais decoravam as paredes que antes exibiam obras de arte caríssimas. Preciso confessar algo, começou Helena, sentada na sala que antes era seu closet e agora funcionava como biblioteca comunitária. Passei esse ano refletindo sobre tudo que fiz, sobre todas as pessoas que prejudiquei. Sua voz, antes sempre controlada e artificial, agora carregava um tom de genuína contrição. Augusto a observava com atenção. O tempo havia suavizado a dor da traição, substituindo-a por uma compreensão mais profunda da natureza humana. Estou ouvindo, respondeu ele, mantendo uma distância respeitosa. Encontrei alguns documentos, continuou Helena, abrindo sua pasta. São registros de outras contas que nem a investigação descobriu. Decidi trazer tudo à luz. Suas mãos tremiam levemente enquanto entregava os papéis. Não quero mais carregar esses segredos. Sofia, que participava da reunião a pedido de Augusto, reconheceu nos documentos o mesmo padrão que seu pai havia identificado anteriormente. Isso explica algumas lacunas que encontramos na investigação, comentou ela, analisando os papéis. Thomas foi chamado imediatamente para avaliar os novos documentos. Isso muda muita coisa, explicou ele após uma análise preliminar. Com essas informações, podemos recuperar uma quantia significativa para os projetos sociais. Helena observava o movimento dos funcionários e voluntários pelos corredores da fundação. Jovens estudantes, idosos participando de oficinas, professores dedicados, toda uma nova vida pulsava no espaço que antes servia apenas para sua vaidade. Comecei a trabalhar como voluntária em um projeto social no centro da cidade, revelou Helena. Pela primeira vez na vida, sinto que estou fazendo algo verdadeiramente significativo. Seus olhos marejaram ao dizer essas palavras. Augusto percebeu que a transformação não havia acontecido apenas no espaço físico da mansão ou nos projetos da fundação. As pessoas envolvidas, incluindo Helena, estavam diferentes. A obsessão por aparências e poder havia dado lugar a algo mais profundo e verdadeiro. O que você pretende fazer agora? Perguntou Sofia, sua voz suave demonstrando que o ressentimento havia sido substituído por compreensão. Quero ajudar, respondeu Helena. Não com dinheiro ou influência, mas com um trabalho verdadeiro. Aprendi que existe uma satisfação muito maior em fazer o bem do que em aparentar ser importante. A tarde de outono em Campinas pintava o céu com tons alaranjados, enquanto a Fundação Bueno celebrava seu primeiro aniversário. O jardim, agora um espaço comunitário, estava repleto de pessoas que haviam sido tocadas pelos projetos sociais desenvolvidos ao longo do último ano. Sofia coordenava o evento com a mesma dedicação que seu pai demonstrava em seu trabalho. Em um canto do jardim, uma placa discreta homenageava Antônio Rezende, o contador cuja integridade havia desencadeado toda aquela transformação. Seu pai estaria orgulhoso, comentou Thomas, aproximando-se com alguns relatórios em mãos. A fundação não apenas recuperou o dinheiro desviado, mas multiplicou seu impacto social.
Os números mostravam que os projetos haviam beneficiado milhares de pessoas na região. Augusto observava a movimentação com um sorriso sereno. A dor da traição havia se transformado em uma força motriz para mudanças positivas. Sua empresa, agora um modelo de governança corporativa, inspirava outras organizações a adotarem práticas mais transparentes e socialmente responsáveis. Helena havia encontrado seu lugar como voluntária em um projeto de alfabetização de adultos. Sua habilidade em organizar eventos e mobilizar pessoas, antes usada para propósitos superficiais, agora servia a uma causa maior. Nunca imaginei que ensinar alguém a ler poderia trazer tanta satisfação, confidenciou ela a Sofia durante a celebração. O antigo salão de festas, transformado em centro de capacitação profissional, estava repleto de histórias de sucesso. Pessoas que antes mal ousavam atravessar os portões da mansão, agora a consideravam um segundo lar, um lugar de oportunidades e crescimento. Você sabia que aquela senhora ali aprendeu a ler com a Helena? Comentou Sofia com Thomas, apontando discretamente para uma senhora idosa que sorria orgulhosa, mostrando seu certificado de conclusão do curso. Algumas transformações são realmente surpreendentes. Augusto subiu ao pequeno palco improvisado para fazer um discurso. Sua voz, carregada de emoção, ecoou pelo jardim. Há um ano, pensei que havia perdido tudo. Hoje percebo que encontramos algo muito mais valioso, um propósito verdadeiro. Os convidados aplaudiram, muitos com lágrimas nos olhos. Entre eles estavam antigos frequentadores dos eventos luxuosos de Helena, agora envolvidos em seus próprios projetos sociais, inspirados pela transformação que haviam testemunhado. Sofia encontrou entre os papéis de seu pai um último bilhete que nunca havia lido. As palavras simples resumiam perfeitamente a jornada que haviam percorrido. A verdade nem sempre é fácil, mas é sempre o caminho certo. Thomas, que continuava como consultor da fundação, havia desenvolvido um modelo de gestão que garantia a continuidade dos projetos. O mais importante é que isso tudo continue além de nós, explicou ele, compartilhando seus planos para o futuro. Ao final da celebração, enquanto o sol se punha no horizonte de Campinas, Sofia, Augusto, Helena e Thomas se reuniram para um momento de reflexão. O jardim, agora silencioso, testemunhava o encerramento de um ciclo e o início de outro. Sabe, disse Sofia contemplando o céu alaranjado, às vezes as maiores tragédias podem se transformar nas maiores bênçãos. Tudo depende do que escolhemos fazer com elas. Os outros assentiram, cada um perdido em seus próprios pensamentos e lembranças da incrível jornada que haviam compartilhado.